Fala pessoal, Daniel Mamura da Consultoria Digital. No vídeo de hoje eu vou te explicar como que você pode acelerar os seus resultados em SEO com um planejamento inteligente. Eu fiz essa apresentação exclusivamente lá para o SEO Summit, o maior evento de SEO do Brasil, e eu decidi trazer ele aqui, essa apresentação, para vocês aqui do canal, para que vocês possam também aproveitar e rever alguns itens, porque teve bastante gente que pediu o material, pediu para rever a aula, então eu decidi gravar uma versão exclusiva para vocês aqui, até com mais calma, mais tempo, para que vocês possam pegar e absorver todo esse conteúdo e acelerar os seus resultados. Então, bora aqui para a tela do computador que eu vou compartilhar os slides com vocês. Então vamos lá, desvendando o SEO de curto prazo com planejamento inteligente. Esses são os mesmos slides que eu usei lá no dia da apresentação. Então, caso você ainda não me conheça, então eu sou Daniel Mamura, eu sou formado em Engenharia da Computação, sou especialista em SEO, né? Durante a minha jornada na área de programação, eu conheci o SEO há 13 anos atrás e de lá para cá eu me apaixonei e só trabalhei com SEO desde então. Eu sou fundador da Consultoria Digital, que é uma agência especializada em SEO, e recentemente nós entramos para o grupo do ICO, onde eu sou o responsável, né, o head de SEO de todos os projetos do nosso grupo. Então, você está aqui em boas mãos com quem faz SEO no dia a dia. Caso você também não saiba, eu fui vencedor do prêmio Abrad Digitalx nos anos de 2020 e 2021 como melhor profissional de SEO. Também fui vencedor do prêmio ABCom como um dos 3 melhores profissionais de marketing digital neste ano aí que fechou 2022, né? A premiação foi no comecinho de 2023. Eu recebi essa premiação. Então, 3 anos recebendo aí grandes prêmios. E além disso, ainda encontro tempo aí para ministrar aulas lá na ComSchool. E vocês sabem que eu produzo bastante conteúdo para vocês aqui no YouTube. Então vamos lá, vamos entender essa questão aí de como que a gente vai gerar resultados mais rapidamente. Então a gente tem que entender o que é um resultado de curto prazo e um resultado de longo prazo, porque são duas estratégias que a gente pode sim trabalhar aí no SEO. Então, algumas definições bem importantes para a gente entender o que é, por exemplo, um resultado. Quando a gente fala, eu tive um grande resultado, isso significa que você teve um impacto no seu negócio. E esse impacto, normalmente, para ele ser muito grande, nós precisamos de muito tempo. Mas existe um caminho onde a gente pode gerar um grande impacto em um curto tempo. E isso a gente pode falar então que é um resultado de curto prazo. Então, num curto prazo, a gente vai conseguir gerar ali um grande impacto no seu negócio. E, de novo, né? Eu já falei algumas vezes aqui no canal, a gente sempre tem que lembrar que SEO, o resultado do trabalho de SEO não é apenas posicionamento. A gente também pode mensurar o resultado de SEO com os acessos que você recebe ao site, mas principalmente através das conversões, ou seja, dos pedidos de orçamento e das vendas que você faz através do seu site. Entendendo então que é possível gerar um alto impacto num curto espaço de tempo, ou seja, gerar resultados num curto prazo, a gente tem que entender agora qual que é o passo a passo para acelerar, fazendo o nosso planejamento ser inteligente. Então vamos lá. Primeiro de tudo, o seu projeto de SEO, para que ele consiga ter um grande impacto, a gente tem que pensar num objetivo que vai de encontro com o objetivo da empresa como um todo. Então, se você não tiver clareza do que a sua empresa precisa, você pode fazer um baita de um trabalho técnico de SEO, vamos chamar assim, mas que não vai gerar um grande impacto. Afinal de contas, vocês não estão olhando para o mesmo objetivo. Outra coisa que eu gosto também de salientar aqui é que uma coisa que você fez em algum outro projeto anterior, outro site, outra época aí do seu site, não vai garantir que se você aplicar a mesma receita, vai gerar o mesmo resultado aí para um outro site, para esse site novo e tudo mais. Então você tem que tomar cuidado com fórmulas mágicas que te vendem por aí, porque essas fórmulas mágicas tendem a não funcionar. Só funciona para aquele caso específico, mas não vai funcionar para o seu. Então aqui eu vou te explicar como que você faz a sua receita, a sua fórmula para você chegar ali num resultado interessante. Então, voltando aqui para o objetivo, né? Como que você vai definir um objetivo inteligente para o seu negócio? Então vamos lá, nós temos 3 tipos principais aí de objetivo que você pode ter com o trabalho de SEO.
O primeiro deles pode ser uma estratégia mais de branding, um objetivo de posicionamento de marca. E como que é definido isso? Vamos supor que a sua empresa ela já vende bem, ela não depende da internet para vender, mas os concorrentes eles estão tendo um ótimo posicionamento. Todas as palavras-chave relacionadas ao seu nicho, quem aparece em primeiro lugar são os concorrentes e não vocês. E aí o que acontece? Parece que as outras empresas são muito melhores que vocês porque elas aparecem no Google e vocês não. Então, nesse cenário onde o posicionamento de marca é importante para a marca, para a construção do conhecimento de marca como um todo, a gente vai definir uma estratégia de branding, onde a gente pode definir, por exemplo, que a gente vai mapear as palavras-chave importantes para o nosso negócio, mas que os concorrentes estão em primeiro lugar ali à nossa frente e a gente vai falar, não, nós vamos fazer um trabalho de SEO aqui interno e vamos ultrapassar esses concorrentes, porque nós somos os melhores e nós precisamos estar ali à frente nessas pesquisas. A gente precisa ser o primeiro porque é uma questão de posicionamento de marca. Então, quando alguém pesquisa uma palavra importante do seu setor, você vai querer estar ali em primeiro lugar, porque isso vai mostrar que vocês são realmente bons. E aí, como que a gente vai mensurar esse resultado? Através desses posicionamentos que nós ultrapassamos o concorrente e ficamos em primeiro lugar. Então, a estratégia de branding vai ter como indicador a questão do posicionamento. Depois, um outro tipo de objetivo que você pode definir aí é você aumentar os acessos ao seu site. Mas cuidado, acessos muitas vezes pode ser só uma métrica de vaidade e você já vai entender o porquê. Mas vamos supor que você é um portal de notícias, um blog, alguma coisa nesse sentido. Para você, quanto mais pessoas entram no seu site, isso significa o quê? Que você vai poder melhorar o seu Media Kit e cobrar mais caro por uma publicidade que vai ser vendida dentro do seu portal. Então, nesse cenário aí, a gente vai ter como meta, né, como objetivo, aumentar os nossos acessos. Por quê? Quanto mais acessos trouxer para o meu site, para o meu portal de notícias, maior vai ser a minha receita quando eu vender a minha publicidade. Então, a gente vai nessa linha de raciocínio. Então, o nosso principal indicativo serão os acessos ao site e, obviamente, a gente quer que esses acessos venham organicamente, diretamente das pesquisas do Google. Esse aqui é um dos mais simples da gente entender. Acho que bastante gente consegue chegar até esse ponto aqui. Mas não é o último. A gente também tem as conversões. Você pode definir um objetivo como conversões. O que é uma conversão? É aquela ação que você espera que o usuário faça quando ele entrar no seu site. Então, vamos supor que você vende um serviço. Qual que é a ação que você espera que o usuário faça quando ele entra no seu site? Que ele peça um orçamento. Ah, Daniel, eu tenho uma loja virtual. Qual que é a minha conversão? A venda do produto. Então, nesse cenário aqui, o que a gente quer? A gente não quer só posicionamento e nem só acesso. Eles são importantes? São. Mas o principal, eu quero que aqui nas conversões a pessoa entre no meu site e converta, ou seja, compra o produto ou peça orçamento. E qual que é a grande diferença entre a estratégia de acessos e de conversões? Quando a gente for selecionar as palavras-chave, na estratégia de acessos, eu vou focar principalmente em palavras-chave que têm um maior volume de busca. Por quê? Se eu ficar em primeiro lugar, mais pessoas vão entrar no meu site. Isso é bom para o meu objetivo. Agora, a parte de conversões, provavelmente eu vou pensar com uma outra cabeça. Eu vou pensar o quê? Em palavras-chave que eu sei que vão me ajudar a vender, independente se elas têm um grande volume de pesquisas. Por quê? O principal vai ser que ela seja uma palavra fundo de funil, que a pessoa entre e compre, porque eu sempre brinco ali com meus clientes que têm e-commerce. O que adianta você ter 1 milhão de acessos e 0 vendas? Não serve de nada. É melhor ter 10 mil visitas e 1 milhão em vendas. Esse é um cenário bem mais interessante. Então, é aqui que a gente pega e vê a diferença de uma estratégia de branding, acessos e conversões. Branding, você só quer ficar na frente dos seus concorrentes porque é estratégico para a marca. Acessos, palavras-chave volumosas, né, que tem bastante volume de busca. E conversões são as palavras que vão te ajudar a vender. Simples assim. Esse é o primeiro passo do nosso planejamento inteligente. E aí eu não sei, né? Me diz aí nos comentários se você já tem algum desses objetivos traçados. Se você não tem, agora você já sabe. Você pode começar a traçar um, mas a gente tem mais passos aqui para você fazer o seu planejamento. Ah, Daniel, eu posso ter
os 3, 2 ou precisa ter apenas um objetivo? Sim, você pode ter os 3 ali dentro do seu trabalho de SEO, mas você tem que entender que são listas de palavras separadas. Você não vai fazer uma única lista de palavras-chave e achar que vai cobrir tudo isso aqui. Não, você tem critérios diferentes para cada lista de palavras-chave, porque são objetivos totalmente diferentes. E aí, né, se você estiver aí atendendo um cliente como nós, né, o que a gente costuma perguntar para o cliente? O que bota dinheiro no seu bolso? Isso costuma resolver, assim, principalmente quando o nosso cliente não sabe o que ele precisa. Porque se eu chegar, né, no meu cliente e falar, ó, o que você está precisando? Você quer brand, você quer acessos, você quer posicionamento? Muitas das vezes ele fala, não, eu quero branding, eu quero ficar na frente do meu concorrente. Mas aí eu pergunto, mas e se a gente não vender nada? Tá bom para você? Ele, não, tem que vender. Aí você fala, opa, então a gente precisa pensar ali o que bota dinheiro no bolso do cliente. Normalmente isso aqui é o que mais resolve. A não ser que o cliente fale, não, eu vendo por um esquema de revendedores, etc. A internet não é o meu canal de vendas. Aí beleza, a estratégia de branding vai fazer bastante sentido. Agora, se for um e-commerce, etc., a gente já sabe que a venda provavelmente é o principal, é o que vai botar dinheiro no bolso do nosso cliente. Então, só uma diquinha aí, caso você que está assistindo isso aí atende algum cliente, faça essa pergunta aqui que ajuda bastante, eu faço para os meus clientes. Beleza, tendo o nosso objetivo definido, agora a gente vai ter que transformar ele em uma meta smart. O que é uma meta smart? Uma meta smart é aquela meta que vai nos ajudar a chegar no nosso objetivo e que a gente consegue mensurar. Porque smart é uma sigla que vem lá do inglês, que traduzindo vai ficar alguma coisa assim como uma meta específica, mensurável, atingível, relevante e temporal. Ou seja, é específica o suficiente para eu conseguir saber o que é mensurável, ou seja, tem um indicador que me mostra se eu estou indo bem ou se eu estou indo mal. Atingível é aquilo. Eu quero atingir 1 milhão de acessos. Em quanto tempo? Amanhã. Provavelmente não é atingível. Isso aí tá muito surreal. Então a gente precisa ter pé no chão ali, algo desafiador, mas também que não tá viajando na maionese. O objetivo é que a gente consiga efetivamente bater a nossa meta. Relevante, tem que ser relevante com o nosso negócio como um todo. Eu não posso colocar assim, eu quero uma estratégia que é relacionada a branding, mas você está desesperado precisando vender. Então não é relevante o branding a priori. A gente precisa fazer o quê? Aumentar as vendas. Isso é muito mais relevante para o negócio nesse momento. E temporal é que tem que ter um prazo. Não adianta colocar uma meta e não botar prazo, que aí vai ser só um sonho que você vai ficar brincando com ele e nunca vai atingi-lo porque você não colocou data. E aqui do lado eu coloquei alguns exemplos de metas smart que a gente pode utilizar, você pode se inspirar aí. O primeiro, ultrapassar o principal concorrente para as 10 palavras-chave com maior volume de buscas até o final deste ano. Então, temos aqui, é específico, tem como mensurar que é as palavras-chave que a gente quer ter o resultado, é atingível, ela é relevante porque é uma estratégia de branding e também tem um tempo que é até o final desse ano. Depois, aumentar em 30% a visitação ao site até o final deste trimestre. Beleza, temos ali a especificidade, como mensurar, é atingível, é relevante e também tem a data. E por fim, aumentar as vendas dos produtos da categoria eletroportáteis em 25% até o final do ano. De novo, uma meta totalmente smart. Então, defina uma meta smart para você aí também, porque senão você não vai conseguir aí mensurar adequadamente se você está indo em direção do seu resultado, se você atingiu, se ele é relevante, se não é. Usa essa metodologia. Eu sei que tem muita gente que já conhece, mas não usa, então não adianta saber, você precisa usar. Então, coloca isso aí que vai te ajudar bastante no seu projeto de SEO. Isso aqui, salva o seu projeto, pode acreditar. E um próximo passo agora, a gente tem que dividir o nosso planejamento. Por quê? Um bom planejamento ali de SEO, um bom plano, é aquele que contempla diferentes estratégias em conjunto. Então, eu vou mostrar para você aqui algumas partes do seu planejamento. Primeiro de tudo, você tem que entender que SEO ele pode ser previsível. E o que isso significa? Que SEO não é sorte. SEO ele vem de planejamento, metas e execução. Tem muita gente aí no mercado que vende o trabalho de SEO como se ele fosse assim uma coisa mágica, uma caixa preta, que só poucas pessoas conhecem os segredos ali do SEO, mas não é assim.
SEO vem de uma construção, onde você vai planejar muita coisa, vai definir as suas metas SMART e vai colocar tudo em prática bonitinho. E para isso você precisa fazer muitos cálculos, você precisa ali saber exatamente quais são as palavras-chave que você vai trabalhar, qual que é a dificuldade delas, de acordo com o seu objetivo, para que tudo fique um pouquinho mais fácil. Porque se você não tiver essa clareza, ou seja, você errar logo no planejamento, você vai errar tudo dali para frente. Porque se você não escolher, por exemplo, as palavras-chave que conectam com o seu objetivo, já era. Você vai trabalhar, você pode até gerar algum resultado, mas esse resultado não é relevante para a sua empresa, fazendo com que você possa até ter um grande resultado de SEO, mas não ter um grande resultado para a empresa como um todo. É aquele negócio, nossa, eu ultrapassei os concorrentes para 10 palavras-chave, mas o que a sua empresa estava precisando era vender, porque a venda agora é o primordial para botar dinheiro no caixa. Então, toma cuidado. E depois, se você quiser se especializar nessa matemática toda, eu tenho um vídeo aí na internet que chama Matemática do SEO, depois dá uma procuradinha, que lá eu explico sobre como que são esses cálculos e tudo mais. Tem bastante matemática envolvida, mas nós, no nosso dia a dia aqui da consultoria digital, a gente precisa fazer essas contas para entregar um bom resultado para os nossos clientes, porque SEO não é sorte. SEO ele pode ser previsível desde que você tenha a metodologia correta para isso. Então, aqui na consultoria digital, a gente aplica essa metodologia de SEO previsível. A gente tem até uma planilha que eu coloquei um print aqui, que a gente consegue visualizar quantas palavras-chave a gente vai trabalhar por mês, qual que é o crescimento que vai atingir daqui para 12 meses, quanto que de faturamento que a gente estima gerar para o cliente, quanto que vai ser o crescimento mês a mês necessário, a escala de dificuldade mês após mês de palavras-chave que a gente vai trabalhar. Então tem bastante conta que a gente usa aqui, numas planilhas que nós temos internamente, a gente usa isso aqui para todos os nossos clientes. Próxima parte aí do nosso plano, a gente tem que expandir para crescer. Sim, agora que a gente já tem a nossa meta SMART, a gente precisa saber quais que serão as estratégias que nós vamos aplicar ali no nosso projeto para que a gente consiga gerar o resultado. E tem alguns caminhos aí que a gente pode trabalhar. Vou trazer aqui algumas opções para você entender um pouquinho. Por exemplo, a gente pode trabalhar uma grande quantidade de palavras-chave, só que menos concorridas, ou então a gente pode, por exemplo, trabalhar uma estratégia de palavras-chave que tem um alto volume e uma alta concorrência. E sabe o que difere a utilização de uma estratégia para outra? É a maturidade que o seu site tem. Cada cenário aqui ele vai exigir ali um caminho a se seguir. Então você precisa entender qual que é a maturidade do seu site para saber se uma é melhor para você ou outra. Coloquei aqui também 2 exemplos. O primeiro, grande quantidade de palavras-chave com baixa concorrência. Por exemplo, vamos supor que você precisa trabalhar um volume de busca de 10 mil buscas mensais para atingir o seu objetivo de crescimento ali. Sabendo que você precisa trabalhar esse volume todo de palavras-chave, você pode optar então por trabalhar 100 palavras-chave com uma média de 100 de volume de busca cada uma delas. Isso vai dar 10 mil em volume de busca, então você vai ter um crescimento específico ali com palavras-chave que normalmente são menos concorridas porque tem um volume de busca menor. Já na outra estratégia aqui, você pode trabalhar uma baixa quantidade de palavras-chave, mas com uma alta concorrência. Nesse caso aqui, a gente pode, por exemplo, trabalhar 10 palavras-chave com uma média de 1000 de volume de busca cada uma delas. Isso vai dar também os mesmos 10 mil. Só que aquilo, se você é um site pequenininho que acabou de começar, a primeira estratégia faz muito mais sentido, porque você ainda não tem força de SEO o suficiente ou maturidade no seu SEO o suficiente para que você consiga brigar ali com palavras muito concorridas. Então, pegar essas palavras de baixa concorrência e vir comendo pelas beiradas vai construir a base sólida que você precisa para lá na frente você começar a brigar com os sites maiores, os grandes players. Agora, se você já é um player consolidado, uma grande empresa, etc., você pode trabalhar a segunda opção, onde você vai trabalhar só 10 palavras, mas altamente concorridas. Só que aqui tem muito mais risco envolvido, porque aquilo, no primeiro cenário, dessas 100 palavras-chave, se você não conseguir êxito na sua estratégia de SEO para 10 palavras, tudo bem, você ainda tem 90 para gerar resultado para você. Agora, no segundo cenário, se nessas 10 palavras você não conseguir êxito na sua estratégia, o que vai acontecer? Você vai perder 100%, você não vai ter nenhum resultado. Então você tem que colocar bem na balança
para que lado você está olhando ali a sua estratégia, porque pode ser que você esteja aí indo na estratégia errada para o seu momento de maturidade de SEO. Então, fica ligado, isso aí é bem importante, mas sim, todo mês você precisa expandir essa sua lista de palavras-chave. É até por isso que eu recomendo que, se você aí que está vendo esse vídeo, pô, Daniel, mas eu trabalho aqui com uma agência profissional que fica me vendendo um pacotinho de 10 palavras-chave, essa aqui é a minha limitação. Cuidado, essa limitação está limitando o crescimento do seu site. Aqui na consultoria digital, a gente pega e trabalha quantas palavras-chave forem necessárias para a gente aumentar o resultado do nosso cliente. Óbvio, a gente não vai trabalhar 1 milhão de palavras-chave no primeiro mês, até porque é impossível. Mas a gente vai trabalhar ali com priorização e sempre trabalhando o máximo de palavras-chave possíveis. A gente teve clientes aqui que a gente já trabalhou mais de 50 mil palavras-chave. Então, óbvio que foi um período bem longo para trabalhar 50 mil palavras-chave, mas a gente trabalhou todas elas porque a gente precisava gerar um posicionamento para uma empresa bem grande do setor dela. Então tinha esse volume de palavras para serem otimizadas. Agora, se você é pequenininho, você não vai ter esse tanto de palavras hoje, mas é legal que você vá aumentando a sua lista para que você tenha mais penetração, mais abertura de portas lá nos resultados de pesquisa do Google. Depois, qualidade é muito importante. Você nunca pode esquecer da qualidade. A gente vê aí, né, pô, agora chat GPT para cá, chat GPT para lá. Aí você pensando, putz, eu vou criar um monte de conteúdo, vou demitir o meu redator, o meu jornalista aqui, meu especialista, vou fazer tudo com o chat GPT. Toma cuidado. O chat GPT é bom? Sim, é muito bom. Essas ferramentas de inteligência artificial são excelentes, mas a gente tem que lembrar que são máquinas que ainda são coisas recentes. A gente viu aí que foi em novembro do ano passado, né, que elas explodiram aí no mercado, principalmente o chat GPT, né? Essas ferramentas ainda têm muito a evoluir, tanto que elas cometem erros, o conteúdo delas normalmente é superficial, não tem tanta profundidade. Então, o que eu sugiro? Sempre que você for utilizar uma ferramenta de inteligência artificial, pense como uma ferramenta, um assistente que vai te ajudar a ganhar produtividade, mas não vai substituir o profissional. E eu trago sempre um exemplo aqui que é bem importante para a nossa área de SEO especificamente. Quando a gente vai fazer um conteúdo, a gente sempre fala do EEAT, que você vai ter que mostrar a sua experiência, a sua expertise, a sua autoridade, a confiança que você passa através daquele conteúdo. O ChatGPT, ele nunca vai conseguir chegar no mesmo nível que você. Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu pedi para o ChatGPT escrever um texto sobre SEO, sobre otimização de sites. Ele vai entender os conceitos, ele vai explicar tudo certinho, mas eu, especialista na área, que tenho mais de 13 anos de experiência, eu consigo dar exemplos que o ChatGPT nunca viveu, nunca viu. Eu consigo colocar a minha experiência de vida como profissional nessa área ali no conteúdo e vou deixar esse conteúdo muito mais rico, muito mais interessante. Vou mostrar minha expertise, minha autoridade, tudo ali com a minha mão escrevendo o conteúdo. Não tem como o ChatGPT pegar as minhas experiências de vida e colocar ali no conteúdo. Então eu posso pegar um texto pré-pronto que o ChatGPT me deu e eu vou lá e coloco a minha mão para incrementar o conteúdo, fazendo com que aí sim eu ganhei tempo, porque ele já me trouxe uma base já bem escrita e vou complementar com as minhas informações, a minha experiência de vida. Então a qualidade vai ficar altíssima e eu vou conseguir produzir mais, sim, mas não pense que você vai substituir o redator, o jornalista ou o especialista. Pelo menos não ainda, a inteligência artificial não chegou nesse nível aí. Depois, você tem que lembrar que SEO bom não salva oferta ruim. Mesmo que você fique lá em primeiro lugar no Google para as palavras-chave que você deseja, isso não é garantia de que você vai conseguir vender, porque para que isso aconteça, você precisa ter uma boa oferta. E oferta não é só o preço. O preço é um dos elementos que compõem a sua oferta. Você tem que verificar, por exemplo, se o seu produto ele tem um bom tempo de entrega, se o seu serviço ou seu produto tem grandes diferenciais, se ele tem qualidade em comparação com os concorrentes, se você vai cobrar um frete baratinho. Tem várias coisas que impactam na decisão de compra do usuário. Então, você precisa saber se o seu produto ou seu serviço está competitivo com os demais. Por quê? Se o seu for o pior de todos nessa composição da oferta, o seu é o mais caro, o que demora mais para entregar, que o frete está mais caro,
o seu cliente está a um clique do concorrente, ele pode ver e falar, não, no concorrente está muito mais barato, está muito mais rápido de entregar, está muito melhor de eu comprar no concorrente do que nesse local. Então, você tem que tomar cuidado com a sua oferta, porque o SEO não vai te salvar assim. Então, o que você pode colocar como estratégia aí do seu negócio para você gerar resultados num curto espaço de tempo, gerar o resultado mais rapidamente? Você vai pegar e vai colocar ali os seus esforços para posicionar palavras-chave que representam as suas melhores ofertas. Porque aquilo, se você ficar em primeiro lugar, a sua chance de vender vai ser muito maior. Ou seja, a sua taxa de conversão vai ser muito melhor do que você ficar trabalhando naquele produto que você sabe que você não tem um preço competitivo, o frete está caro, etc, etc. Então, foca naquilo que você tem de bom para você ficar em primeiro lugar para esse produto ou esse serviço. Porque aí sim, você está pensando com o nosso objetivo aqui. A gente está pegando várias coisinhas para fazer você ter o resultado de curto prazo. Então, você já tem a sua meta SMART, você já viu ali que você pode, por exemplo, pegar palavras-chave que você vai ter mais facilidade para posicionar, isso vai acelerar o seu resultado. Você também já viu ali que dá para usar a inteligência artificial para você ser mais produtivo, mas sem esquecer da qualidade. E aqui eu estou te falando para você pegar ali as palavras-chave que vão te ajudar a converter mais rápido, porque isso vai ajudar você no seu objetivo, ou seja, pegue aí as palavras que trazem um posicionamento para uma boa oferta. Entendido tudo isso, agora eu vou mostrar para vocês cases na prática, porque afinal de contas não adianta eu vir aqui mostrar um monte de coisa e não mostrar que isso efetivamente dá resultado. Então vamos lá. Um case de sucesso bem legal que a gente tem lá até no nosso site da Consultoria Digital, você pode acessar, o link está aí na descrição do vídeo, é o caso da Flash Benefícios, que é um cartão de benefício flexível, onde a consultoria ajudou a Flash a aumentar as conversões em mais de 70% em apenas 4 meses. E quais foram as estratégias ali que a gente acabou adotando? A gente viu que era possível fazer com que a Flash ficasse ali no top 3 da principal palavra-chave do mercado deles. Então a gente pegou ali terceira posição em 4 meses, isso ajudou bastante. Também adicionamos 33 palavras-chave novas no top 10, ou seja, a gente foi estratégico de selecionar aquelas palavras que a gente sabia que ia ajudar a Flash a ter esse resultado. Então a gente colocou 33 novas palavras-chave no top 10. E isso fez com que o volume de tráfego orgânico aumentasse em 17 mil visitas em apenas 4 meses, o que gerou 70% mais conversões em apenas 4 meses. Olha que legal. Então, dá para você aplicar aí sim. Ó, a gente foi estratégico, mediu, colocou um prazo, tudo bonitinho e geramos esse resultado em apenas 4 meses. 70% mais conversões é um baita resultado. Depois, charme do detalhe. A gente aumentou o número de transações orgânicas, ou seja, de vendas na loja em mais de 400%. Olha só, 400% em apenas 5 meses. E como que a gente fez esse case aí? Primeiro, a gente viu que o site ele tinha potencial para a gente colocar várias palavras-chave ali na primeira página do Google. Então, a gente conseguiu 50 novas palavras-chave para ficar de quarto a décimo, ou seja, na metade de baixo da primeira página de resultados do Google. Também conseguimos 36 novas palavras-chave no top 3. Então aqui a gente está com quase umas 80 palavras-chave novas na primeira página do Google, que gerou um baita de um resultado. E também a gente conseguiu com essas palavras-chave fazer um aumento de 295% no total de acessos orgânicos. Então, aumentou bastante o acesso para palavras-chave estratégicas que representavam ótimos produtos e, consequentemente, a gente pegou e aumentou em mais de 400% o número de transações orgânicas em apenas 5 meses. Então, baita case aí. Clude. O Clude é uma alternativa para o plano de saúde. A gente obteve aí um crescimento de mais de 225% em novos usuários entrando lá para o aplicativo deles. E como que a gente fez isso? A gente primeiro focou em aumentar ali, em apenas 5 meses, a gente aumentou ali o volume de acessos orgânicos em mais de 236%. Como? A gente organizou várias coisas que tinham no site ali, que possibilitou que em apenas 5 meses a gente conseguisse aumentar a indexação do site mais de 600 palavras, e isso também gerou esses 225% a mais de novos usuários
passando lá para a plataforma. Então isso foi bem legal, a gente conseguiu ali através de resoluções técnicas, criação de conteúdo e tudo mais, a gente conseguiu gerar esse baita resultado aqui também para eles. Então, olha só como que dá para fazer resultado de SEO num curto espaço de tempo. Tem gente que vende SEO prometendo coisas para que 1, 2 anos. Estou mostrando para vocês que em menos de 6 meses dá para gerar um grande resultado que vai causar um grande impacto aí no seu negócio. Maravilha? Então essa aqui foi a minha apresentação lá do SEO Summit. Se você gostou, ficou interessado, quer falar com a consultoria digital para a gente fazer o SEO previsível aí para sua empresa, tem um link aqui na descrição do vídeo, onde você pode clicar e vir falar com a nossa equipe. Vem bater um papo, tirar as dúvidas, sem compromisso. Você vai ver que a gente vai te ajudar bastante. Inclusive, você pode falar que viu essa minha apresentação aqui no canal do YouTube e a gente vai te oferecer ali uma análise gratuita do seu site, onde a gente vai trazer para você ali informações valiosas para você já enxergar que, opa, talvez o meu SEO não esteja tão bom assim, eu tenho algumas coisas já para melhorar, beleza? Então, clica aí no link que está na descrição do vídeo e a gente pode se falar aí para a gente fazer um trabalho em conjunto, maravilha? Se você gostou dessa aula aqui, deixe seu joinha. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho, porque toda semana tem um conteúdo novo para você aprender muito mais sobre SEO e como que você pode acelerar os seus resultados orgânicos.